E vamos falar da tua trajetória até se tornar um padre exorcista. Qual é o caminho que se faz? Porque são poucos, né? Não São é todo. poucos. A gente estava conversando antes de começar o programa, não é todo padre que pode fazer um exorcismo. Ele pode orar para uma pessoa, mas não pode expulsar o demônio. É isso? Como funciona na Igreja Católica? Sim. Na Igreja Católica, se nós pegarmos a questão dos ministérios, existem pessoas ministeriadas, aquilo que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. A uns Deus deu o dom da fé, de milagres, de cura, de profecia, de palavra de ciência, de sabedoria, ministérios. Só que o exorcismo, ele não é um ministério assim, um dom particular que você tem. Qualquer pessoa pode rezar por cura e libertação para outra pessoa sem autorização da igreja, oficialmente falando. Qualquer um pode rezar, seja leigo ou sejam padres. Consagrados, consagradas, qualquer pessoa que tem um mínimo de discernimento e vida espiritual pode rezar por cura e libertação. Exorcismo não é assim. A igreja ensina que o ministério do exorcismo está nas diretrizes para o ministério do exorcismo à luz do ritual vigente. É o livro mais importante sobre o exorcismo que a igreja nos dá hoje. Deixa eu ver. Esse aqui. É o livro mais atual que a Associação Internacional dos Exorcistas editou. No mundo inteiro esse livro é vendido. Ele vai trazer tudo sobre exorcismo. Todo o conteúdo bíblico, teológico e o que o magistério da igreja ensina. O ministério de exorcismo, vai dizer a doutrina da igreja, é um ministério de consolação. Muito antes de expulsar o mal, o ministério do exorcismo é um ministério de cura. Aquilo que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Deus, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, ele nos consola em todas as aflições, para que o consolo que nós recebemos, nós possamos consolar os outros. Então, o ministério do exorcismo na igreja é um ministério de consolação, um ministério de cura. Como que funciona? Qualquer padre é exorcista? Não. Por quê? Porque o exorcista por excelência é Jesus Cristo. Se você pegar o evangelho, de modo especial de Marcos, você pega, tem uma série de exorcismos que mostra Jesus é o exorcista. A Sagrada Escritura, do início ao fim, revela o demônio existe e age no mundo. Porque muitas pessoas acham que não. Tanto é que quando se fala de demônio e de coisa, o povo até tem medo. Meu Deus, nem fala, livrai-me do mal. Porque a gente não precisa encher a bola do demônio. Mas a gente tem que saber que ele existe. Jesus é o exorcista. Depois disso, Jesus conferiu esse ministério para os apóstolos. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, de modo especial, Marcos 16, Jesus diz: Ide pelo mundo e batizai toda a criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que estes sinais vos acompanhem. Expulsarão demônios, curarão os doentes, pisarão em serpentes, não sofrerão nenhum mal, beberão venenos e não sofrerá mal algum. O ministério do exorcismo Jesus transferiu aos apóstolos. Os apóstolos foram também transferindo esse ministério aos bispos. Os bispos são os apóstolos. Se você buscar um bispo e buscar a origem dele, ele vai chegar na origem de um dos apóstolos. O exorcista por excelência é o bispo. Por isso, toda a diocese tem um exorcista, o bispo. Só que o bispo, como não dá conta de cuidar de todo o trabalho da diocese, ele escolhe alguns sacerdotes para serem exorcistas, nomeados pelo bispo. Aqui está o ministério do exorcismo na realidade sacerdotal. O bispo nomeia por meio de um decreto, um documento dizendo: eu nomeio o padre Ágaro para ser o exorcista oficial da Arquidiocese de Ribeirão Preto. A diocese que eu sou exorcista nomeado. É por mandato do bispo. Não é dom
particular, não é dom sobrenatural. Se você fosse padre e eu fosse bispo, eu olharia para você e dizia: você vai ser exorcista. Tá aqui o documento, mas eu não sou preparado, eu não tenho... É o exorcista. Eu lembro, Entendi. um padre amigo meu, exorcista lá no Nordeste, ele foi nomeado exorcista assim. Padre Roberto, bem-vindo. Ele não queria ser exorcista, ele fala até hoje, o bispo chamou ele, vem aqui, você vai ser exorcista, tá aqui o documento. Depois tem a preparação. Eu fiz 2, 3 cursos de exorcista antes de ser nomeado, porque diante dessa realidade espiritual que eu trago desde a minha infância, que eu não posso negar isso. Por que você acha que eu trabalho com cura e libertação, Vilela? Porque antes eu conheci o outro lado. É, E Deus se utiliza disso. claro. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. A dedicatória que eu coloquei no teu livro. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus se utiliza de tudo. Ele usou a minha experiência lá na Umbanda, Quimbanda e outras bandas, usou a experiência lá do motel da vida de pecado para trazer, a partir da minha vida, a salvação para o mundo. Eu fiz 3, 4 cursos de exorcismo no Brasil, no Paraguai, fiz curso de exorcismo em Roma. Quando eu voltei, fui para Ribeirão Preto, o bispo me conferiu. Exorcista da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Hoje, atualmente, também eu sou membro da Associação Internacional dos Exorcistas, que tem a sede em Roma, né? Esse instituto que foi fundado por Gabriele Amorth, um dos grandes exorcistas do Vaticano, né? Padre Rufus fazia parte, e tantos outros sacerdotes fazem parte dessa associação. Aquilo que você falou, a Liga... Os A Liga, dos Vingadores. Então não é à toa essa escolha, né? À toa que eu digo assim, não é o bispo olha, E gostei aponta de o dedo, você. é, Não, ele sabia do seu passado, Sim. da sua história. Eu apresentei tudo, mostrei os cursos, conversei, porque um dos critérios, aqui nas diretrizes diz, o bispo, com um olhar atento, vai olhar para a vida do ministro ordenado e a disposição para que ele possa preencher alguns requisitos. Eu falei assim, o bispo olha, escolhe, vai ser você. Eu falei assim, genericamente, para dizer, o ministério de exorcismo não é um dom particular da pessoa. É mandato do bispo. Mas o bispo não vai pegar alguém do susto e dizer, vai ser você. Em outras palavras, padre, até na questão espiritual, que você já vem de outras batalhas com o demônio, né? Sim. Porque o vício, né? A vida essa desregrada, né? Pela visão da igreja. A família, tudo. Eu falei, esse cara já lutou com o demônio, então é a hora dele agora estar autenticado para isso. Com certeza. Com certeza. E ele também é exorcista, né? Então é de exorcista para exorcista. Exatamente. O bispo todo o ministério de Jesus está na pessoa dos bispos. Todo. Eu não sabia que todo bispo era exorcista. Todo bispo é exorcista. Não precisa nomeado como padre. O padre tem que ser nomeado. eu não sabia, não. O bispo, no dia da ordenação, ele recebe a plenitude do sacerdócio de Cristo. Assim nos ensina a doutrina, o magistério da igreja. A ponto de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, se não me falha a memória, quando ele pergunta para Pedro, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu edificarei a minha igreja sobre ti, tu serás pedra. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ali, Jesus também confere à igreja o poder e a guardiã deste ministério tão profundo que é o ministério do exorcismo. Ministério de consolação. Ministério de cura. Então é nesse momento que Jesus, digamos, institucionaliza para Pedro. O mal não vai vencer a igreja que é tua. Que eu te... Como que se diz? Edifica, né? Coloca para ele para seguir em frente. Pedro. Por isso eu sempre falo, eu prefiro estar caminhando com a igreja do que caminhando sozinho. Não que a igreja não tenha falhas. A igreja, ela é santa, porque Jesus é santo. Só que
a igreja que é santa, ela é constituída de homens pecadores.